Que a paz de Cristo e a alegria do Espírito Santo estejam sobre todos nessa noite. Eu queria só deixar a igreja atenta, ligada. A partir do dia 16 próximo, estará sendo lançados as inscrições para os cursos da Escola da Família. As matrículas em alguns cursos que serão oferecidos agora no primeiro semestre. Então, a partir do dia 16, fiquem ligados na área de membros, nas mídias, que vai ser lançado e disponibilizado os cursos que teremos nesse primeiro semestre. Mais informações, me procure a Aline no final do culto, que a gente estará fornecendo. Queridos, eu queria compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. E nós temos falado bastante sobre a questão agrícola, né? Falamos sobre solo, nós falamos sobre plantio, e hoje eu queria falar sobre manejo. A nossa meditação vai estar em Evangelho de João, no capítulo 15. E dentro dessa meditação, uma parábola de Jesus, eu quero estar ressaltando algo que é a coisa mais importante que nós precisamos cuidar na nossa vida, para que nós possamos mantermos ligados ao Senhor. A oração é importante, o louvor é importante, a ministração é importante, o serviço é importante, as missões são importantes. Mas se nós não atentarmos para essa coisa, para isso que eu vou falar essa noite, tudo isso perde o valor, perde o sentido e se torna todas essas atitudes ineficazes. Isso vai muito mais além de uma pessoa que congrega, uma pessoa que participa, uma pessoa que serve numa igreja. A ausência dessa atitude faz com que a gente inutilize tudo aquilo que a gente faz para Deus ou em prol da igreja que nós congregamos. A palavra de Deus lá em Marcos 16 fala que quem crer e for batizado será salvo. A cruz de Cristo, aceitar Cristo como Senhor da nossa vida, ele é o início de uma caminhada e não é o fim da caminhada. E lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, diz que terminar algo é melhor do que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Então, além de nós obtermos a salvação pela crença no sacrifício de Jesus Cristo, que hoje nós vamos participar desse memorial, nós precisamos ter uma atitude de nós permanecermos salvos. E a permanência da salvação, ela não é advinda daquilo que a gente faz para Deus, ou aquilo que a gente faz numa igreja, ou apenas num batismo. Isso é o início da salvação. E talvez nós, através de aceitar a Cristo como Salvador das nossas vidas, Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos salvos. Mas a maneira que a gente vai, à medida que a gente vai caminhando, se a gente não olhar para aquilo que é mais importante, nós acabamos de perder até aquilo que nós conquistamos através de Jesus Cristo naquela cruz. E nessa passagem, Jesus vai trazer uma alegoria, vai trazer uma analogia de algo que é natural, com uma mensagem espiritual, como era a característica de Jesus. E lá no versículo 1 de João 15, do Evangelho de João, Jesus diz assim: Eu, Jesus, sou a videira verdadeira, e meu Pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado.
preste atenção nos permaneçam. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. A palavra permanecer, a palavra que Jesus repetidas vezes fala nessa parábola, significa conservar-se. Conservar-se salvo, conservar-se limpo, conservar-se conectado com a videira verdadeira, que é Jesus, como Ele próprio se apresenta. Quando Jesus vai, essa foi uma das últimas parábolas que Jesus deixou para os seus discípulos. A última ordem que Jesus deixa para os seus discípulos, lá em Mateus 28 e 20, diz assim: ensine esses novos discípulos, não as ordens que eu lhes dei. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. Isso faz uma diferença muito grande. Muitas vezes nós vamos numa igreja, muitas vezes nós fazemos cursos teológicos, muitas vezes nós nos dedicamos à leitura da Bíblia, mas isso fica como apenas uma informação. Mas isso não vira uma prática de obediência e submissão na nossa vida em relação a Deus. E a última ordem que Deus disse para os seus discípulos: ensinem essas novas pessoas que vocês irão evangelizar e que começarão a aprenderem a obedecer as ordens que eu tenho dado. Então, obedecer é o grande elo que nos mantém conectados, que nos mantém permanentemente conectados a essa videira, nos mantém conservados a essa videira. E por consequência, a desobediência nos faz com que muitas coisas, a seiva que vem dessa raiz, que é Jesus Cristo, a seiva que é o Espírito Santo, ela não circula mais, e muitas vezes nós não frutificamos a nossa vida, e o agricultor vem, e aquele ramo que não dá fruto, ele corta, deixa separado, e quando seca, é lançado ao fogo. Nós precisamos entender que a videira que Jesus fala que era Ele, a videira que Deus tinha programado para ser o elo de ligação com a humanidade, era o povo hebreu. Mas essa videira não frutificou, essa videira não permaneceu, essa videira foi infrutífera. E Jesus veio para resolver um problema que impedia que os homens se conectassem a Deus e permanecessem conectados ao Senhor, Deus que criou todas as coisas. Isaías, no capítulo 53, no versículo 2, o
profeta messiânico, nessa profecia messiânica, ele diz que o Messias ia ser como um tenro broto verde, como uma raiz em terra seca. Essa videira, essa raiz que sustenta troncos, que sustenta ramos, que sustenta a nossa vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É esse que desceu nessa cruz, que nos amou e que nos vivificou e nos conectou novamente, obrigado, querido, com o Pai Celeste. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, fala que o reino de Deus, ele não é comida, fala que o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus não são essas coisas, prazeres que nós temos achados na nossa vida. Não são coisas circunstanciais, não são coisas materiais, que muitas vezes não tem nada a ver com pecado, mas muitas vezes elas nos trazem satisfação, alegria, paz momentânea. Comida é algo que nós comemos agora e daqui 3, 4, 6 horas temos que comer, porque a nossa satisfação, ela passa depois da alimentação, mas ela retorna daqui um tempo depois da digestão. Mas o reino de Deus, essa videira que nós fomos enxertados pelo agricultor através daquela cruz do Calvário, ela nos traz algo que é fora as circunstâncias. Ela é aquilo que o Espírito Santo nos traz através da seiva que flui nessa videira e vai até o último ramo ali enxertado, que é paz, alegria e gozo. Alegria no Espírito Santo, justiça no Espírito Santo. A outra coisa que esse reino de Deus, essa enxertia, essa seiva nessa videira nos traz, é uma paz que transcende as circunstâncias, transcende uma perda, transcende uma rejeição, transcende uma agressão, transcende muitas coisas que somos afligidos nessa vida. É algo interior, é uma paz indescritível, que é a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento e que o mundo não tem como nos suprir. Buscando essa alegria, buscando essa paz, buscando essa necessidade no nosso coração, as pessoas têm buscado subterfúgios materiais, subterfúgios momentâneos, muitas vezes, como eu disse, não pecaminosos, mas coisas efêmeros, coisas que não sustentam, coisas que dependem daquilo que a gente vê, daquilo que a gente palpa, daquilo que a gente consegue, aquilo que a gente deseja, e que depois que nós temos, aquela paz, ela se vai, aquela alegria se vai, e nós insaciavelmente buscamos outra coisa. Existe um vazio no nosso coração, existe um vazio na nossa vida que nós buscamos de maneira incessantemente nas coisas materiais. Essa busca, essa ganância, essa ânsia de buscar, muitas vezes nos tornam pessoas, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 a 4, pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, preceptados, soberbos, mais amantes de prazeres do que amigo de Deus. E nós nos tornamos infrutíferos na visão
do nosso Deus, o grande agricultor. Muitas vezes nós estamos conectados, servindo numa instituição religiosa, participando de ministérios, pregando, falando, evangelizando em missões, e achamos que estamos conectados. Somos conhecedores da Bíblia. Daqui um pouco, um homem, uma mulher atraente, faz balançar o nosso coração. A sensualidade toma conta, a fornicação toma conta, talvez venha um casamento. O casamento não subsiste, aquele vazio, vem o divórcio, e nós vamos. Mesmo muitas vezes conectados a uma instituição, nós estamos desconectados da videira, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Estamos vivendo uma religiosidade, nós temos conhecimento, nós temos fala, nós temos porte, mas nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos casados, muitas vezes nós casamos certinho, muitas vezes nós casamos puros, mas o nosso relacionamento conjugal não frutifica. É briga, é egoísmo, são agressões verbais, são agressões físicas, é distanciamento, e a nossa vida conjugal não frutifica, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Deus nos confia como mordomos daquilo que Ele tem nos confiado, das nossas riquezas, das nossas posses, do nosso salário. Mas a nossa vida financeira não testifica, não frutifica que nós somos, que nós estamos conectados, porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos filhos, os nossos filhos são rebeldes, os nossos filhos são egoístas, os nossos filhos são teimosos, os nossos filhos, eles não obedecem, são desobedientes, os nossos filhos, eles são pessoas que não dão valores às pessoas, não honram as pessoas, e a nossa paternidade, ela não frutifica, que somos filhos de Deus, porque nós não obedecemos aquilo que Deus fala na sua palavra. A minha pergunta é essa noite: a sua vida tem frutificado? Se o agricultor passar por cada área da sua vida, a sua vida está dando fruto, a sua vida está frutificando, sua vida financeira, sua vida conjugal, a sua vida como filhos, a sua vida como pais, a sua vida como amigo, a sua vida como irmão, está frutificando, como a palavra de Deus diz que precisamos frutificar? Ou será que nós somos ramos infrutíferos, que talvez será cortado, porque nós não conseguimos obedecer aquilo que a palavra de Deus fala para as nossas vidas? João 15:11, que nós lemos, diz: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e para que a alegria de vocês seja completa. Nós só vamos conseguir ter a alegria, suprir aquele vazio do nosso coração, quando nossa alegria no Senhor estiver completa. De que maneira nós conseguimos obter essa alegria do Senhor? De que maneira nós conseguimos obter essa alegria no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento financeiro, no nosso relacionamento como pais, como filhos, como pessoas? De que maneira? Através da permanência, da conservação nossa na videira, recebendo a seiva do Espírito Santo.
o fruto do Espírito Santo, em obediência àquilo, não que eu sinto, não que eu penso, não que as circunstâncias me dirigem, mas naquilo que é princípio, naquilo que é palavra, naquilo que não muda. Isso não é algo que vai nos ferir, isso é algo que vai nos alegrar, e Deus vai se alegrar pela alegria plena que estamos sentindo, não nas coisas circunstanciais, mas na pessoa e na palavra que Ele diz. A primeira coisa que nós precisamos para ter essa alegria, essa paz, essa justiça, é nos conectar ao Senhor através da cruz do Calvário. Se você não conhece, se você tem procurado essa alegria, se você tem procurado paz nessas coisas dessa vida, talvez num casamento, talvez tendo filhos, talvez ganhando dinheiro, talvez ganhando popularidade, querendo agradar as pessoas, querendo falar mal dos irmãos para ficar bem com outras pessoas. Talvez pelo orgulho, pela arrogância de se achar superior. Isso não vai trazer nada que sustente as nossas vidas e que nos permaneçam. Só tem um lugar, só tem uma forma, é através da conexão e a permanência na videira verdadeira. E essa permanência na videira verdadeira só vem pela obediência da sua palavra. Essa dependência da videira verdadeira só vem pela conexão. E aquilo que nós demonstramos fora, aquilo que nós demonstramos lá em casa, aquilo que nós demonstramos através das nossas atitudes de honestidade, através das nossas atitudes de amor, de compaixão, de perdão, faz com que o agricultor olhe e veja aquele fruto e se alegre em nós e nos pode para que a gente frutifique mais ainda. João 17, 21, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Lá em João, capítulo 15, no versículo 3, fala que nós já estamos limpos pela palavra que Cristo tem nos falado. Essa palavra que Cristo tem nos falado não é só nós ouvirmos a palavra dele, não é só nós aprendermos a palavra dele, mas sim obedecermos a sua palavra. O santo não é aquele que não se suja, o santo é aquele que está sempre se limpando. E se limpando em quê? E se limpando na sua palavra. Quando Pedro chegou para Jesus e disse, tu não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não te lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então, Senhor, me lave o corpo inteiro. Não, Pedro. O corpo já está limpo pela palavra que eu tenho falado. E que vocês têm obedecido. Então, você já está santo, purificado, porque você obedece a palavra que eu tenho falado. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim, purificando vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Através do quê? Pelo Espírito, na obediência à verdade, que é a palavra do Senhor. Isso purifica a nossa alma. Isso nos conecta com o Senhor. Isso nos leva mais perto e receber mais de Deus, mais dessa seiva do Espírito, que flui diretamente dessa raiz que é santa, purificando todos os ramos. Quando Deus implanta
uma pessoa nessa videira verdadeira, ela não implanta diretamente na raiz. Quando Deus implanta um ramo de uma figueira brava, de um filho das trevas, para se tornar um filho da luz, Ele não implanta diretamente na raiz, Ele implanta num ramo. E é por isso que nós precisamos congregar. É por isso que nós precisamos viver numa unidade do corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos estar interligados para que o ramo receba lá da raiz, que é santa, e venha purificando, passe por um ramo, passe para o outro, e chegue no último ramo, lá da ponta, para que ele possa frutificar também. Como está a tua comunhão com os teus irmãos? Como está a comunhão na tua família? Como está a comunhão no teu casamento? Vocês estão unidos como Cristo e o Pai são um, e deseja que nós e Ele sejamos um, e que nós e o meu irmão sejamos um. Queridos, só tem uma coisa que mata a igreja. Existe uma coisa somente que mata a igreja. Nada pode deter a igreja de Cristo. Apenas uma coisa. Se chama divisão. A casa dividida não subsiste. A casa dividida, ela rui. A casa dividida, ela vai quebrar. Jesus não atua em divisão. Muitas pessoas, como eu, saiu de uma denominação, saiu de uma outra congregação. Querido, se você saiu em rebeldia, se você saiu em rebelião, vai lá e conserta isso. Saia na paz, libere perdão, peça perdão, faça o que for necessário, mas não venham aqui com espírito de divisão, porque você vai estar conectado com outros ramos, transmitindo coisas que nós não queremos nessa casa. Essa casa não foi formada de divisão, essa casa nunca semeou divisão, e ela não quer divisão, ela quer se manter unida, ela quer se manter saudável, ela quer se manter atuando para ganhar e conquistar uma cidade com as outras congregações. Para isso você precisa conservar-se conectado na videira. Senão, não é só a minha vida, mas quem está conectado em mim, os meus familiares, os meus irmãos que estão sentados ali, eles vão sofrer com isso. Vendo parte daquela videira sendo cortada, sendo lançado fora. Isso é muito triste. Quantas pessoas chegaram, se converteram, tiveram um encontro, foram batizadas, mas não permaneceram, não perseveraram na obediência da palavra, e foram cortadas do nosso convívio. Primeira João no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e aos seus mandamentos eles não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé no quê? Em obediência ao que Deus fala. Nós temos fé muito fácil em acreditar em Jesus Cristo. Nós temos fé em acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós não temos fé de reconhecer o senhorio de Deus para as nossas vidas e obedecer aquilo que Ele tem nos mandado. Porque nós não temos fé do que
aquilo que ele falou nos trará alegria, nos trará paz. Nós não temos fé nisso. E as distrações, seja um outro sexo, seja uma pirataria para ter algo que eu desejo muito, todo mundo tem e é muito caro, seja a fofoca, seja a maledicência, seja a murmuração, seja a falta de perdão, eu não quero deixar isso. Eu não quero deixar a oportunidade de perder aquela pessoa que talvez seja o homem, a mulher da minha vida. Eu faço tudo para Deus, mas se essa pessoa, ou para eu conseguir algo que eu não tenho, ou para conseguir algo que eu sonho muito, eu faço também tudo que eu preciso para conseguir isso também. Inclusive, não obedecer aquilo que Deus tem nos colocado. Queridos, nós temos atendido um número gigante de divórcios, de contendas. Por quê? Porque as pessoas, elas entram, mas não permanecem em obediência, em fé àquilo que Deus fala, porque eles não acreditam que aquilo que Deus fala é verdade, aquilo que Deus fala traz paz, aquilo que Deus fala traz alegria, que traz justiça, mas eu quero viver as minhas justiças, eu não perdoo, porque eu mereço um pedido de desculpa, eu não perdoo porque fui eu que sofri, não perdoo porque fui eu que fui rejeitado, eu não perdoo porque fui eu que fui abusado. E aquela pessoa que fez isso comigo, ela está muito bem, obrigada. E eu estou aqui sofrendo. Por quê? Porque nós não confiamos que isso traz alegria. Que liberar perdão traz alegria. Que nós sermos honestos traz alegria. Que nós obedecermos a palavra e mantermos um casamento trará alegria. O que a permanência na obediência nos trará? A conexão, a obediência, a nossa permanência nessa videira nos trará muitas coisas. Nós estaremos declarando para o Senhor que nós amamos Ele verdadeiramente. Não de boca, nem de gestos, nem de ativismo, mas em verdade. João 14, 21 diz: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, que é o agricultor. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Quem é que ama Deus? É quem o obedece. Quem obedece, ele ora. Quem obedece, ele louva. Quem obedece, ele serve. Quem obedece, ele se relaciona. Quem obedece, ele cumpre tudo aquilo que a palavra do Senhor fala, porque ele ama a Deus. Aquela pessoa que está na videira demonstra fé, e é uma prática de exercício de fé. Para permanecer na videira, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé em todas as gentes pelo seu nome. Mais adiante, lá em Romanos 16, 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e de todas as nações, para a obediência da fé. A fé, falar que acredita, mas não ter a obediência, é uma fé morta. A manifestação da fé, da verdadeira fé, ela resulta em obediência. Eu não tenho vontade de fazer,
mas porque a palavra fala, eu acredito que isso me traz paz, alegria e gozo, eu vou fazer aquilo que a palavra fala. As circunstâncias não estão favoráveis, as coisas estão muito ruins, a doença, a miséria, seja o que for que aflige a minha vida, mas porque a palavra fala, eu vou me posicionar em fé, não porque eu não estou sentindo, não porque eu não estou vendo, mas porque a palavra fala que é assim. Nos traz bênçãos e nos traz maldição. Lá em Deuteronômio capítulo 28, fala que aquele que guarda os mandamentos, quando ele fala aquele que guarda, não é aquele que sabe, não é aquele que sabe toda a Bíblia, mas é aquela pessoa que faz, que produz, vem da palavra azar. Azar é aquela pessoa que sabe e faz, que sabe e pratica, que sabe e obedece a palavra. Aquele que obedece terá a bênção, aquele que não obedece já está trazendo maldição pela desobediência da palavra do Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, fala daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, ingressaram no caminho, mas não permaneceram conectados na videira. E diz que eles provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, que é a eternidade, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva e cai e produz boa colheita, para o lavrador recebe bênção do Senhor. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, senão logo amaldiçoada e por fim queimada. Aquilo que nós nos posicionarmos, nós teremos consequências, não só na eternidade, mas consequências nessa vida aqui. Aquelas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, não recebem a seiva, não recebem o Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, no versículo 32, diz assim: somos testemunhos dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. E por fim, a consequência pior, a perda da salvação. Nós lemos que aquela pessoa que não frutifica, o agricultor passa, ele corta, por não ver frutos na vida daquela pessoa, e lança fora. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Em chamas de fogo, trazendo o juízo sobre os que não conhecem a Deus, e sobre os que se recusaram a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus, e se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram à palavra de Deus. Cristo não morreu naquela cruz para que isso aconteça. Cristo morreu naquela cruz para que você seja frutífero na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida relacional, na sua vida financeira. Mas para isso nós precisamos nos posicionar.